Galatasaray, zagueiro da seleção colombiana, que não deu certo na Turquia, mas que tem vontade e interesse de voltar à América do Sul, mas pesa a questão de grana. E esse caso vazou ainda mais. E aí aguça interesse de outros. De repente, um clube que não lembrava dele lembra: opa, é o Vasco que está querendo o Cuesta, pô, um bom zagueiro para nós. Oferece uma grana lá que o Vasco não tem dinheiro, não vai competir. Então isso traz uma dificuldade. Mas o torcedor do Vasco poderia estar perguntando: pô, mas se a gente perder o Cuesta, a gente não vai trazer ninguém? Não. O Vasco tem uma lista de zagueiros e trata paralelo. Mas pelo que eu estou sentindo hoje, existem aí mais 2 nomes em paralelo. Não sei se vai ser o Cuesta, porque o processo de convencimento do Andrés Gomes já ocorreu. O do Cuesta ainda está ali aos 60 minutos do segundo tempo. 45 do primeiro, mais 15 do segundo, está por ali conversando. O Andrés Gomes já está com 85 minutos. Falta 5 minutos mais os acréscimos. Então a situação do Cuesta não é uma situação tão fácil assim. Porque o Galatasaray, obviamente, quer vender o jogador. Se pinta um comprador, vai vender, mas aí o jogador não quer vir. Como é que vai? E o Vasco tem tempo, urgência. Agora sim, ligou o sinalzinho vermelho, precisa contratar. Precisa reforçar para o jogo da Copa do Brasil, é até dia 26. A gente está falando do dia 12, faltam aí quantos dias? Faz as contas. 16 dias, cara. São 2 semanas para resolver isso. Para o cara chegar, inscrever, botar para jogar e render. Então, essa situação está fazendo o Vasco dar uma pressionada enorme para resolver isso. Mas zagueiro pode ser um outro nome. Qual é o nome, Flávio? Não vou especular. Não vou, cara. Não vou ficar especulando o jogador aqui. Ah, pode ser o Rafael Tolói? Não sei. Pode ser o Buda? Não sei. Pode ser o Locha? Faço a mínima ideia. Vocês me conhecem. Não vou ficar aqui especulando o nome. Porque a gente não tem essa necessidade de especular para que vocês gostem, para que vocês deem like. Não precisa disso, cara. A gente está acostumado aqui a dar notícia séria e correta. Se outra pessoa der, se outra pessoa informar, parabéns. A gente aqui não vai ficar ligado porque tem uma pessoa que fica ligada em 10 veículos. A gente vai dar notícia aqui quando ela tiver a certeza. Então, só posso dizer isso. A ideia é, essa semana, ter pelo menos 2 jogadores. Um é o Andrés Gomes, que está nessa burocracia de documentos, papéis, esclarecimentos jurídicos e fiscais, ok? O outro é um zagueiro, urgentemente. Cuesta teve um bom papo, mas ainda não fechou completamente. Existem propostas. O Vasco tem pressa. E está, enquanto isso, segurando a linha aqui pelo Cuesta, mas está soltando a linha para outros 2. Se o Cuesta não resolver, eu quero ir. Pô, amigo, agora a gente já trouxe aqui. Obrigado aí, solta a linha e deixa ele tocar a pipa dele. Basicamente é isso. Agora, tem uma outra situação que pesa e está pesando muito, que é a situação envolvendo o zagueiro João Vitor. Quem hoje leu o nosso X, e a gente dá muita notícia nas nossas redes sociais, no @avascaínos, a situação do João Vitor, a gente vem informando desde o final de semana. Há uma proposta de 4 milhões de euros inicial do CSKA Moscou pelo João Vitor. O Vasco pede 5 milhões, ok? Hoje a gente trouxe a informação. O Vasco ouviu do CSKA que chega a 4,5 milhões de euros. O Fernando Diniz disse domingo que o João Vitor não quer. Disse a ele: não, professor, eu vou ficar. Mas não é por aí. A família do João Vitor não quer ficar no Rio de Janeiro. O João Vitor não tem mais vida no Rio de Janeiro. O João Vitor tem receio de sair de casa. Tem receio de ir a uma padaria. Tem receio de levar a mulher para jantar num shopping. E de tomar uma dura, de tomar uma enquadrada. O João Vitor, eu recebi essa informação hoje. Semana passada comprou um carro blindado e um amigo foi pegar o carro na concessionária. Porque ele está preocupado. E para ficar nesse inferno, nessa dúvida, ele não vai dizer nunca, não, eu quero ir embora. Porque ele vai do CT para casa, casa para o CT. Só que a família a panela de pressão está estourando. E ele, João Vitor, é um cara extremamente explosivo. Então a família está segurando, porque se ele for para a rua e
encontrar alguém que vai dizer alguma coisa para ele, é capaz dele reagir. E aí sai pior a emenda que o soneto. Então ninguém quer isso. Então, o staff do jogador conseguiu essa proposta do CSKA. Há uma possibilidade concreta de que o Vasco fique com um percentual ainda de uma futura venda. O CSKA vende para o Milan, vende para o Barcelona, o João Vitor. O Vasco teria um percentual que se discute ser em torno de 25%. O Vasco não tem mais, teoricamente, a obrigação de pagar aqueles 2 milhões além, porque estão em RJ. Mas o João Vitor, e eu descobri isso hoje, tem metas por prêmios muito altas. Ele tem um bom salário, mas as metas, que são metas estipuladas na época pelo contrato, são absolutamente fáceis. Como, por exemplo, a meta de ganhar um prêmio se o Vasco ficar na primeira divisão. Então, para o João Vitor ser campeão ou ser 15º, não tem diferença nenhuma. É ficar na primeira. Então, isso incomoda demais. E ele é um jogador caro hoje para o Vasco. Muito caro para o Vasco. Então, para o torcedor que pensa assim, poxa, mas espera aí, a gente comprou por 6, vai vender por 4 milhões e meio, cara, vai chegar a 6, porque se você economizar com o salário do João Vitor, já dentro do Vasco já se pensa que está valendo a pena. A ideia que eu recebi a informação desses 4 milhões e meio é o Vasco receber em torno de 2,5 agora, receber o restante, 1 milhão daqui a 6 meses e 1 milhão daqui a 12 meses, daqui a um ano. 6 meses e 6 meses. Seria essa a proposta pelo João Vitor. João Vitor continua treinando, treinou hoje normalmente. Se não resolver essa semana, vai para o jogo domingo. Mas a situação está muito bem encaminhada. O Vasco deve dar de acordo, claro, o CSKA tem que pagar, botar aí essa bagatela de 2 milhões e meio de euros na mesa já, fechar o contrato para o João Vitor viajar. Não tem viagem marcada, não tem viagem para fora, ainda nada, rigorosamente nada. É algo que precisa ser resolvido. Essas questões não são assim no vai, a não ser que amanhã já resolva tudo. Mas a priori, vai demorar uma semaninha aí para resolver isso, mas hoje realmente a tendência é que o João Vitor não permaneça no Vasco da Gama. E a gente tem informação de que é uma oferta boa para o jogador e que especula-se que um time de Israel, a gente não sabe ainda qual, estaria pronto para oferecer cerca de 2 milhões de euros pelo jogador, podendo até negociar porque teria interesse. É saber se o Vasco vai aceitar e se o Matheus Carvalho vai querer jogar no futebol de Israel. É um futebol que tem bons clubes, tem o Maccabi Haifa, enfim, tem clubes bons, é um campeonato bastante competitivo, mas claro, não é um campeonato de destaque pleno. Mas de qualquer forma, seria uma oportunidade para o Matheus Carvalho, que está meio perdidão, está meio sem caminho dentro do Vasco, e seria uma oferta que pintaria dentro dessa janela, com os israelenses fazendo uma proposta em torno de 2 milhões de euros. Envolvendo também o colombiano Andrés Gomes, jogador de 22 anos de idade, cria das categorias de base do Milionários da Colômbia, que se destacou muito vestindo a camisa do Real Salt Lake durante 2 temporadas nos Estados Unidos e devido a esse destaque chegou no meio do ano passado ao Renier do futebol francês. Não conseguiu se adaptar ao futebol da França e por isso hoje o Vasco da Gama tem negociações avançadas com o jogador. E até digo mais, negociação entre Vasco e Andrés Gomes é muito mais do que avançada. É uma negociação que hoje está em fase final de conclusão, tá? A informação é que Vasco e Renier estão nesse momento no processo de troca e análise de documentos para concluir a negociação pelo Andrés Gomes, ou seja, é aquela frase, só falta assinar. As partes trocam já as documentações, os últimos detalhes burocráticos para que o anúncio venha a acontecer. A expectativa inicial é que sim, neste final de semana agora, o acordo fosse finalizado, a assinatura já tivesse até sido feita, né? Que infelizmente acabou não acontecendo, mas o Vasco tem por objetivo até depois de amanhã, quinta-feira, correr com isso, tá? O Vasco espera que amanhã, quarta ou até na quinta, o jogador já desembarque em solo carioca com o seu contrato assinado, regularizado
treine sexta e no sábado, para que no domingo entre em campo contra o Santos. O objetivo do Vasco é ter Andrés Gomes no domingo contra o Santos em São Paulo. O Vasco quer que Andrés Gomes esteja no bid. E por que eu falei os dois? Porque hoje, agora há poucos minutos atrás, o jornalista Rodrigo Silvério, que vem trazendo muitas informações importantes nesses últimos dias, ele confirmou que até quinta-feira, além do Andrés Gomes, o Vasco tem por objetivo também trazer mais um jogador, tá? Mais um reforço. Esse nome tende a ser o nome do zagueiro Carlos Cuesta. O Vasco tem por objetivo até quinta-feira anunciar 2 contratações, para que já para o jogo de domingo contra o Santos, o técnico Fernando Diniz não ganhe apenas o reforço Andrés Gomes para o setor ofensivo, como também mais um reforço, principalmente olhando o sistema da defesa, tá? Andrés Gomes, que já tem essa negociação muito bem encaminhada, vem ao Vasco da Gama por um empréstimo de 1 ano, pagando ao Rennes, clube francês, 750 mil euros, e tendo uma opção de compra avaliada no meio do ano que vem por 5 milhões de euros. Opção que virará obrigação caso o Andrés Gomes no Vasco bata as metas contratuais. Boa notícia, amigo vascaíno. Deixa a sua opinião aí nos comentários se você acha que Andrés Gomes é um bom reforço para o Vasco da Gama. Entretanto, finalmente,